Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, Nossa Macaé, aquele momento em que a gente tem um encontro aqui com pessoas, personalidades, entidades representativas de segmentos, pessoas que fazem um trabalho bacana, que fazem um trabalho surpreendente em Macaé e que por isso merecem esse destaque aqui no canal TV Câmara. Hoje eu estou recebendo o Eduardo Zavarizi, eu ia falar Javarizi, Eduardo Zavarizi, que eu não sei nem como apresentá-lo, se ele é músico, se ele é fotógrafo, se ele é multimídia, mas é um cara que faz um trabalho muito bacana aqui nas artes em Macaé, notadamente nas artes da imagem, através da fotografia e da música também. Zavarizi, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Prazer, senhor. Pô, prazer, cara. Prazer mesmo. Muito obrigado pelo convite. Eu tive uma surpresa, deixa eu até falar com essa câmera aqui. Uma vez eu fui num espetáculo no Teatro Municipal de Macaé, nosso querido Teatro Municipal, que a gente torce para que seja reaberto quanto antes. Está fazendo uma falta tremenda para a cultura da cidade. E me surpreendi quando eu vi lá o Eduardo Zavarizi tocando saxofone. Eu falei, rapaz, esse cara é saxofonista. Porque eu conheci você como fotógrafo. Vamos começar a falar da fotografia e da tua incursão pela fotografia. Como é que foi isso inicialmente? Cara, o meu desejo pela fotografia nasceu com a minha irmã. Ela tinha uma câmerazinha Cybershot, daquelas pequenininhas que todo mundo tinha em casa. E eu fui fotografando, fui gostando daquilo, né? Eu lembro uma imagem clara, assim, até hoje, que eu tenho uma fotografia de um limão com a luz do sol, assim. Hoje, provavelmente, não era tão grande coisa, mas eu tenho essa imagem dessa foto que foi talvez ali que eu despertei, né? Um limão com um pouco das folhas do pé, com o sol, assim, fazendo contra-luz. É uma foto linda que eu tenho essa imagem. Infelizmente, não tem mais a foto. E você não tinha, você não tinha nenhuma noção de luz? Zero. Contraponto, foco, nada, né? Nada. Foi bem intuitivo esse negócio. Totalmente intuitivo. E aí eu fui gostando. Uma namorada da época também tinha uma câmera bacana e a gente foi mexendo, vendo vídeo na internet para saber como é que mexe. E aí eu fui pesquisando sobre a câmera para ajudar ela naquele momento e fui entendendo, e fui eu usando também a câmera e eu fui gostando. E aí o momento que eu comprei a minha câmera, 2010, foi a minha primeira câmera. E aí eu comecei a fotografar mesmo a Vera, assim, né? Gostando mesmo, comecei a fazer intencionalmente, fotografando. A gente começa com as florzinhas, né? Todo fotógrafo começa fazendo foto de planta lá no jardim da minha mãe. E aí foi evoluindo, colocando no Facebook na época. Isso aqui em Macaé. Aqui em Macaé. Você é macaense? Sim, sou macaense. Você é macaense. E é interessante que Macaé tem essa, vamos chamar de tradição, de formar, de produzir bons fotógrafos filhos da terra, né? Sim. Temos o exemplo do Lívio família Campos, né? Lívio Rômulo, Lívio Filho, Bruno, querido Bruno, a gente trabalhou junto muito tempo. Luiz Bispo, Vanderlei Gil. Assim, uma turma da pesada boa da fotografia, né? Sim, muito. Eu tive o prazer de trabalhar com alguns deles, fantástico, excelentes professores, né? O Rômulo até hoje com o estúdio, né? Cara, o estúdio excelente. Batemos um papo aqui um tempo atrás. Que legal. Muito bom. Ele é a Cláudia Barreto. Mas aí você começa a fazer esses negócios, bota no Facebook e tal, ali você vai brincando. Mas e o start de começar a oferecer isso como serviço? Como é que se deu? Exatamente. Então, a galera falando assim, tá bom, hein? Pô, teu trabalho é bom. Exatamente. Aí eu fui colocando isso na internet, né? Fui mostrando isso, as pessoas foram vendo. E aí o primeiro trabalho aconteceu em 2012. Eu já tinha trocado de câmera, né, antes, então foi 2010 a minha primeira câmera. Já tinha feito o tal do upgrade. Eu já fiz o upgrade. 2010 a primeira câmera, 2011 a segunda câmera. E em 2012 eu fiz meu primeiro trabalho com o Azul Limão, o Renato. E o Renato estava precisando de fotógrafos, o Azul Limão estava bombando na época, em ascensão, cada vez
captando mais fotógrafos, né? E eu fui um deles. Em outubro de 2012 eu fiz meu primeiro trabalho no Azul Limão, um aniversário de 1 ano. Eu lembro até hoje. E que inclusive foi uma cerimonialista há muitos anos aqui na cidade. Então a gente teve um relacionamento depois. Legal. Nessa festa de 1 ano, que foi meu primeiro trabalho, eu encontrei outra fotógrafa. Então que eu fui com o Azul Limão para casa de festas. E a fotógrafa, e a cliente contratou a fotógrafa, a gente se encontrou lá e ela me chamou para um casamento. Então, naquele primeiro trabalho que eu fiz em outubro... Já pintou um trabalho. Exatamente, já pintou um trabalho. E aí eu fui, né? Fui lá em Rio das Ostras, na época. Trabalhei com essa fotógrafa, Aline Brandt, alguns meses, né? Vários, talvez o ano de 2013 inteiro, talvez. Aí fui conhecendo outros fotógrafos, né? Então, uma vez que a gente vai para os eventos, a gente já conhece outras pessoas. Então, o fotógrafo leva mais um, a gente trabalha em 3, então já conhece. Tem o vídeo. Aí tem os buffets, né? As pessoas que trabalham naquele evento, a gente vai conhecendo e vai indicando. Cria-se uma grande rede, né? Exatamente. E com os outros trabalhos do Azul Limão acontecendo também. Então eu fiquei com o Renato até comecinho de 2014. Então, outubro de 2012 até mais ou menos meados de 2014. Porque eu já fui conhecendo outros fotógrafos, eles foram me chamando, né? Graças a Deus, um bom trabalho. E aí cheguei a trabalhar com 5 fotógrafos ao mesmo tempo. Disso a gente chama de freelancer, né? Então o cara me liga e fala, cara, vai comigo no casamento, vai comigo no aniversário de 15 anos. E assim começou minha carreira como fotógrafo, trabalhando no mercado de eventos aqui em Macaé. Macaé, Rio das Ostras, Búzios. Você vai fazendo a região toda. Exatamente. Fotografia, o trabalho do fotógrafo, assim, para a gente que é leigo, eu sou leigo, a gente tem uma ideia de que foto é tudo igual. Foto não é tudo igual, né? Não, de forma nenhuma. 5 fotógrafos diferentes podem fazer uma foto dessa caneca e essas 5 fotos não serão iguais. Certamente não, certamente não. A não ser que a única chance dessa foto ser igual é se a luz estiver na mesma posição e a câmera estiver na mesma posição. E o fotógrafo apertar o botão. Aí, sim. Então, até tem que ser a mesma câmera de preferência. Exatamente. Porque se a câmera for diferente, já muda, também, Também. Então, agora, faça fotógrafo 1, 2, 3, 4, 5. Faça uma foto dessa caneca. Aí você manda 5 canecas, uma para cada um. E mande cada um ajustar a sua luz. Cada um faz. Vai sair diferente, sem dúvida. Sem dúvida. Porque a foto tá na cabeça, né? Então, uma vez que a gente aprende, domina os fundamentos técnicos, o resto fica pela criatividade. Então, obviamente que tem o fundamento, né? Então, elas serão parecidas em questões técnicas. Posição de câmera ou não, enfim. Mas questões técnicas parecidas, mas a posição da luz vai mudar. A intensidade, uma sombra maior ou não. Então, a criatividade é que vai determinar o resultado final. Eu li em algum lugar que, não sei se foi na internet ou numa revista, que foto essencialmente é luz. Sim. Isso não é folclore, é isso mesmo. É fato, sim. Porque foto é luz. Exatamente. Fotografia, que é justamente o significado, né? A foto, luz, e a grafia é a escrita, né? Escrita com luz. Então, lá no começo do passado, da fotografia, no início da fotografia, quem fazia a foto eram os químicos. Então, era feito com nitrato de prata. Então, era realmente a luz que escrevia, a luz queimava a prata ali na câmera e fazia luz. E fazia a foto. Então, ela foi feita exatamente com a luz. Hoje, com a modernização, obviamente, tem as questões eletrônicas e tal. Mas ela continua sendo feita pela luz. A luz bate no sensor e o sensor decodifica aquelas informações ali e gera uma imagem. Continua sendo feita com a luz e será sempre assim. Ou seja, um equipamento de ponta, você compra aí uma câmera, uma Nikon da vida, D70, né? Que é nem sei, de repente já está superado, eu não sei. Já tá. Se bobear, já está ultrapassado. A gente pode falar de Z9, então, que é um equipamento de ponta da Nikon. Da ponta aí, que é esses negócios de 40 mil reais, 50 mil reais, exatamente. por aí. Mas se entregar na mão de um desajustado, um desajeitado, não vai fazer uma boa foto. Não. Porque é importante o conhecimento técnico, né? A gente saber como se fosse um carro, né? Por exemplo. Então, se a pessoa não sabe qual pedal faz o quê, aquelas coisas, a alavanca, o que é D, o que é S, a coisa do, não vai funcionar. E também a coisa do olhar, você não acha, Zava? Que tem um pouco também do... Eu acho que o grande capital do fotógrafo também é o olhar que ele tem sobre a cena e o momento que ele decide captar. Sem dúvida, isso é o principal. A gente nota, por exemplo, eu vejo às vezes as fotos que ganham prêmios, já falei aqui de uma foto muito icônica de uma tragédia no Rio de Janeiro, que foi de um baleado dentro de um ônibus, mas tem outras tantas. Essa é uma foto muito trágica, que me dá muita tristeza. Essa foto rodou o mundo, ganhou prêmio, mas é uma foto muito triste. Mas eu já vi outras fotos premiadas
que captaram, no momento que aquele fotógrafo conseguiu captar uma sutileza, uma coisa mínima, que é um olhar de piedade de alguém para um outro caído no chão, e ele conseguiu registrar no momento daquele olhar. Sim. E aquele olhar ficou patente na foto. Sim. E o cara é premiado não pela foto como um todo, pela tragédia que ela expressa, mas por aquela nuance daquele olhar Sim. de melancolia, de tristeza. Então você vê que o cara conseguiu, naquele clique, ele conseguiu pegar sentimento. Sim. Que deve ser difícil para burro pegar sentimento em imagem estática, né? Congelada, Sim, que é a sim. foto. Porque ele tem que estar no lugar, né? Então, uma vez que, por exemplo, meu trabalho E ele também, particularmente... desculpe, ele também tem que ser sensível. Porque para Sim. captar sutileza, você tem que ter sensibilidade, né? Também. Mas ele tem que estar no lugar. Porque a sutileza daquele olhar é do outro, né? Ele que teve aquela sensibilidade olhando, né? Vamos observar esse cenário que você causou. Né? Então é uma pessoa caída no chão, a pessoa passante ali olhou com tristeza. A tristeza é da pessoa. O fotógrafo de lá, ele apertou o botão. Ele não precisa ter aquele mesmo sentimento que o passante. Sim, com certeza. Então, e aí ele só tem que estar atento. O fotógrafo tem que estar atento. Então, uma vez que ele tem a câmera na mão, uma vez que ele está com questões técnicas resolvidas ali, ele já está ali há algum tempo, então ele já pronto para o disparo. Exatamente, ele já setou tudo ali tecnicamente, então ele apertou e disparou. A glória do fotógrafo está em ter feito aquilo naquele momento. Então calhou o universo inteiro, o passante passando, né? O cara caiu no chão, o passante se comoveu com aquela situação e o cara estava pronto. Então isso que é a foto, né? Por isso que ele ganhou o prêmio. O cara estava na hora certa, no lugar certo, entende? Então o fotógrafo não necessariamente precisa ter o mesmo sentimento que o passante, mas ele estava no lugar certo, na hora certa. Ou seja, a boa foto também é fruto do senso de oportunidade. Sem dúvida. Então, uma última foto grande que ficou famosa aí, né? Do Trump, quando ele foi baleado, né? Sim. Uma foto que ele tá com a mão para cima, uma foto meio de baixo para cima, com segurança. Ele tá. Sim. Se o fotógrafo não tivesse ali, a foto não ia acontecer, né? É. Então, teve dezenas e milhares, enfim, de E ligado, né? No meio daquela confusão, Exato. barulho de tiro, onde o cara pode fazer qualquer negócio, ele falou, não, eu preciso ficar aqui. Exatamente. Então, a sacada do cara de se movimentar na hora certa, de estar com o equipamento setado tecnicamente, né? Se o cara tá com uma... Se ele não tivesse tido tempo de setar que eu digo é colocar o ISO no lugar fazer certo. os ajustes, exatamente. né? Talvez ele tava com um ajuste anterior de uma foto anterior. Se não tivesse dado tempo, isso é obviamente faz parte do conhecimento técnico dele, ele já setou andando mesmo, né? A gente faz isso o tempo todo. Então, ele teve que estar lá, né? Isso não é, obviamente, tirar mérito dele. Mas é pelo contrário, ele estava lá, né? Ou seja, ele teve a credencial, ele pôde entrar lá, né? Então, ele tem o mérito dele de estar naquele lugar, na melhor posição, no melhor lugar, sabe? Não, ele foi o cara escalado para estar lá. Exatamente. É sinal de que ele já tem o mérito, Exatamente. Então, tem a questão técnica, mas tem também a sorte, né? Principalmente jornalismo, né? No meu caso, por exemplo, no meu trabalho, que eu faço retrato, faço ambiente, gastronomia, aí é 100% técnico, né? Eu não preciso como é que posso dizer, de um sentimento, uma criatividade exagerada para fazer uma foto de um sorvete, de um hambúrguer. Preciso de técnica, né? Preciso de entendimento daquele material ali. Fotografar um hambúrguer é de uma forma, fotografar sorvete é outra, etc. Agora, no retrato, por exemplo, eu preciso de sentimento para entender o sentimento da pessoa. Então, cada setor, né, eu vou dizer, cada segmento da fotografia precisa de um certo entendimento, né? Os jornalistas precisam de agilidade, precisam prever movimentos. O que será, para onde por exemplo, qual o passo que esse cara vai dar para eu me adiantar e pegar ele de frente ou de uma posição X ou Y? Talvez, no meu olhar, né? O grande trunfo de um fotógrafo de jornalismo é prever movimentos. No caso da gastronomia, é questões de luz técnica para fotografar e realçar aquele alimento. No caso dos retratos, é entender os sentimentos daquela pessoa, como eu posso tirar dela o que eu quero fotografar, seja potência, postura, seja algo mais profundo, né, uma expressão X ou Y. Entende? Você fotografar modelos de roupas, de lingerie, moda praia, enfim, modelos de moda, né? Ou você fotografar alimentos, como você falou, o hambúrguer, o sorvete, uma tulipa de chope. São técnicas parecidas? Porque o que eu quero perguntar é o seguinte: você, em ambos os casos, explora desejo e beleza. Sim. Então, o olhar, a princípio, é o mesmo para um sorvete ou uma pessoa?
Nesse aspecto comercial, sim, de certa forma. Então o pensamento é semelhante, exatamente. Eu quero que aquele consumidor tenha o desejo aquilo. Exatamente. Tanto pela lingerie quanto pela bebida, ou sorvete ou hambúrguer. Então é realçar aquele produto da melhor forma possível. A gente usa luz, a gente usa ângulo, a gente usa, enfim, questões técnicas principalmente. Então não há necessariamente criatividade, há conhecimento técnico mesmo. Cara, como que eu vou fotografar o sorvete, o hambúrguer ou a lingerie da melhor forma possível, né? Então existe iluminação correta, existe questões técnicas de lente, câmera, né, corretas. Para dar certo. Sim. O que é mais difícil fotografar? Cara, fotografar pessoas, sem dúvida. Eu já ouvi falar que criança é muito difícil. Sim, né? sim, criança é difícil. Porque elas são muito espontâneas, né? Então a gente também tem que estar preparado. É quase como um fotojornalista. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, para ela dar aquele sorriso espontâneo, olhando para alguém ali, olhando para a mãe, né? Então você tem que estar preparado. E no tempo dela, né? Exatamente. Porque criança tem essa coisa do tempo pessoal, né? Sem dúvida. Fica ali, de repente ela... Exatamente. Tem a questão do afeto ali, né? Você tem que ter a confiança da criança, né? Deve ser muito legal. Bom, aí, um belo dia, como eu disse, né? Falei, galera, eu entrei no Teatro Municipal e começa lá um evento e tá o Zavarezo tocando saxofone. O Zava saxofonista surge como? Macaé também? Macaé também, exatamente. E aí a minha irmã sempre soube, minha irmã é 7 anos mais velha que eu. Ela me inscreveu, vai ter saxo lá na igreja, aula de saxo lá na igreja. Sim. E eu te inscrevi a gente. No caso, ela já com o marido, e eu, isso há muitos anos atrás, ela casou bem jovem. E ela, enfim, cortar, né? Melhor. Aconteceu com a minha irmã. Eu tinha mais ou menos 15 anos, ela mais velha que eu, já casado. Ela falou, cara, inscrevi a gente num curso de música lá da igreja. Quero saber se você quer não, mas te inscrevi. Exatamente. A gente sempre falou, a gente sempre gostou, né? Ela se inscreveu para violino e eu para sax. Legal. E aí a gente foi para a primeira aula em janeiro de 2014. Lá na Metodista Central, ali no centro. No centro. E aí eu percebi muito claro e muito rápido o meu desenvolvimento. Eu falei, cara, eu sei isso aqui, hein? Eu me desenvolvi rápido e percebi mais do que os outros colegas da turma, inclusive. Mais do que o professor perguntou, você já está sabendo, legal, está evoluindo. Você nunca tinha experimentado instrumento de sopro algum? Nenhum, né? Nem aquela flautinha doce da escola? Não, nem. Primeiro o contato meu com a música foi ali naquela aula. Caramba. E aí eu entendi que eu conseguia desenvolver melhor o que o professor falava, eu conseguia fazer, primeiro exercícios teóricos, né? Da escrita, da leitura musical e tal. E o sax, instrumento especificamente, veio quase no final do ano, assim, setembro, outubro daquele ano, 2014. Fez teoria primeiro. Exatamente, teoria primeiro. Certo. E aí eu quero sax. O professor tentou me levar para outro instrumento, né? Porque na cabeça dele queria fazer uma orquestra para a igreja e ele precisava de instrumentos específicos, né? Então ele quis me levar ali com a influência dele e falei, não, cara, eu quero sax. Eu quero sax. E aí, enfim, começou ali, mais ou menos outubro de 2014, eu comecei a pegar e fui soprando, e fui entendendo com o instrumento ainda da igreja, né? E em janeiro de 2015, teve o Conservatório de Música da cidade. Sim. Que era na praça ali, naquela rua João Copertino, que é aquela rua do Banco do Brasil. Lateral ali Lateral da praça, exatamente. E aí eu me inscrevi ali na escola de música, já com um ano inteiro de entendimento da música, eu me inscrevi, eu quero estudar mais, quero continuar e tal. E ali foi o meu começo. Em 2015 foi quando eu realmente decidi estudar música, a vera mesmo, na escola, do Conservatório de Música. E aí fui me desenvolvendo. Toquei com a orquestra de choro, uma iniciativa, um projeto da escola, do Conservatório, da Fundação de Cultura. Depois veio a OPM, que existe até hoje, a OPM, a Orquestra Popular de Macaé. Exatamente. Tá lá o nosso Bruno Pi. Exatamente, fiz parte da primeira formação lá em 2008, deve ter sido 2007, por aí. Sim. E aí, os 2 anos depois. Aí logo entrei na Polivalente, que hoje é extinta, banda Polivalente. A banda. E peguei o finalzinho dela, até 2008. Em 2008, com a extinção da Polivalente, eu entrei na Nova Horário. E aí, esse foi um dos meus primeiros anos na música. Foi muito rápido, assim. Foi muito explosivo. Aí você foi fazer graduação. Exatamente. Foi fazer com conservatório. Exatamente. Eu comecei o meu estudo em 2014 na igreja, depois entrei no Conservatório de Música. Em 2009, mais ou menos, eu já estava no curso técnico, que eu já tinha feito o básico, né, da teoria e tal.
E fiz o curso técnico, fiz harmonia. Aqui em Macaé. Ainda no Conservatório de Macaé, que já era EMARTE na época. Já era a Escola de Arte, Já era, exatamente. da Fundação de Cultura. Aliás, da Secretaria Municipal de Cultura, porque a fundação já tinha sido extinta, né? Ou estava para ser extinta logo depois. Sim, sim. Isso. E aí, em 2010, eu fiz a minha inscrição para a Unirio, para a faculdade. E aí, eu fiz, no caso, 2009, naquela época, né? Foi o primeiro ano do Enem, se eu não me engano. Que aí eu fiz fiz o primeiro ano, a primeira tentativa em 2009, não passei. E fiz a primeira tentativa em 2008, né? Não passei. Fiz em 2009 para 2010. E aí, em 2010, eu entrei na Unirio. E aí fiz 4 períodos lá de licenciatura em música, uma época fantástica, assim, legal pra caramba, cara, legal demais. Aí, aquela lá é uma referência, né? Demais, cara. Eu tive a grande alegria, isso é uma coisa que mais me marcaram, assim, de estudar com o professor do meu professor. Meu professor aqui do Conservatório de Macaé falava, cara, lá na Unirio tem o Guerreiro, professor de harmonia, tem a Adriana Miana, professora de percepção, eu estudei com eles. E aí, ele, de todas as coisas que ele ia falar, cara, eu aprendi isso aqui com o Guerreiro, isso aqui você vai ver lá na faculdade. E aí eu entrei e estudei com os caras também, entendeu? Que legal. Isso foi uma realização legal pra caramba, assim, de ter estudado com os professores dos meus professores. E fantástico, assim, fantástico, uma época muito boa. E aí, infelizmente, a Unirio entrou de greve. Tem esse problema, né? Exatamente. Entrou de greve e no mesmo mês da greve eu perdi meu emprego. Lá no Rio, que eu estudava e trabalhava lá e ficava lá. E aí não consegui me manter lá no Rio e tive que voltar para Macaé. Natural. Aí, infelizmente, não concluí a Unirio, tranquei a matrícula e tal. Mas, de qualquer forma, você acabou enveredando, porque o que você adquiriu de conhecimento ficou com você. Sem dúvida. Foi uma época incrível e continuei músico, dei aula de música há muitos anos. Dei aula de música na Tom Musical, na Fará, enfim. Eu voltei em 2012 para Macaé, já como professor de música, dando aula nas escolas, dando aula em igrejas. E aí vivi de música esse tempo todo. E aí, mais ou menos 2015, que eu já estava na fotografia bem também, né? Como eu comentei no começo, a fotografia já estava acontecendo paralelo a isso. Então, teve época de dar aulas de música, tocar na noite, fazer shows com a Kine, com outros artistas, e fotografar no final de semana também, casamentos, etc. Então, eu tive esses 2 trabalhos paralelos. Mais pra frente eu dei aula de fotografia também, 2016, 17, 18, até no começo da pandemia. Na pandemia parou geral para você também? Parei de dar aula geral, zero aulas. Daí voltei com alguns alunos particulares, 22 mais ou menos, né? Fiquei o ano de 2022 dando aulas particulares, mas aí parei, assim. A coisa da tecnologia, da informática, da internet, na pandemia criou ambientes de trabalho que a gente não conhecia, né? Abriu oportunidades que a gente não conhecia, ou seja, daquele caos absurdo, abriram-se janelas de oportunidade, não podemos negar. Pra você ter uma ideia, eu, no meu trabalho como locutor publicitário, na época da pandemia, já na dublagem, entrando na dublagem, eu fiz coisas remotas para estúdios do outro lado do país, pela internet, gravando remoto, falando aqui no meu estúdio, sendo gravado lá no estúdio do outro lado do mundo. Entendeu? Então foram coisas legais. Mas muita gente diz que não funcionou para tudo. No caso de quem dá uma aula de música, por exemplo, os Zooms da vida, os mecanismos diversos remotos, funcionaram? Você conseguiu se adaptar? Particularmente não mudou nada, porque as aulas pararam no período que parou e voltaram quando voltou. Então eu não dei aula... Você não precisou se adaptar e ir para o virtual? Não, zero, sim, zero mesmo. A minha esposa, por exemplo, ela teve que ir para o ambiente online enquanto professora da rede, né? Ela foi professora da rede, mas eu, no meu trabalho especificamente, não precisei. Então eu continuei fotografando, então era oh meu Deus, eram as sessões em estúdio, então a gente ia, eu e o cliente. Muito álcool em gel, máscara, distanciamento. Exatamente, né? Então a gente já tem a distância natural da câmera e da pessoa. E não precisou de nada online, assim, absolutamente. O meu trabalho... Em relação à fotografia. E em relação à aula de música? Também paramos, não teve aula de música. Você não migrou? Não. Porque não funciona, cara. Se não me engano, agora eu não lembro, confesso pra você que eu não lembro. Mas a gente tentou uma vez pelo Zoom, eu e o meu aluno, e não ficou legal não, eu não curti não. Não, pra você, no caso lá, não funcionou, né? Não, eu preferi esperar, porque já tinha, foi aquela... Você quer que interromper ou não? Não.
porque aquela fase foi rápida, né? Aquela interrupção da pandemia especificamente. Então a gente parou ali e depois repôs, né? Fez 2 aulas por semana, então... Ficou muito legal. Uhum. Hoje, você continua dando aula de música? Continua fotografando? Continuo fotografando, que hoje é o trabalho principal. E a música virou hobby hoje. E hoje é especificamente hobby. Então não... a fotografia tornou-se o teu trabalho âncora. Exatamente. Hoje eu sou fotógrafo mesmo. Isso. E hoje, como fotógrafo, você oferece que tipo de serviço? Hoje eu faço retratos de posicionamento de imagem, né, de representação digital. Faço gastronomia, faço ambientes, né? Tenho um trabalho para imobiliárias, por exemplo, trabalho para arquitetos que desejam ver a obra pronta, né? Então vamos fazer a foto da obra pronta antes de entregar para o cliente a casa. A gente faz esse trabalho de arquitetura para mostrar a realidade do que o projeto mostrou no render, né? E também faço eventos corporativos, né? Trabalho para empresas, né? Essas festas de finais de ano, por exemplo, eventos corporativos e tal. Então o meu viés de trabalho ficou 100% comercial para outros negócios, né? Então é o dentista que quer fazer a foto do trabalho dele, é o restaurante ou a sorveteria que quer a foto do produto. E é sempre bom, eu falo sempre isso aqui, e não é desdenhando das qualidades das pessoas, né? As pessoas, não duvido, mas na medida do possível, se você precisa de um trabalho profissional, contrate um profissional. Ah, mas eu tenho um sobrinho que sabe mexer, contrate um profissional. Mas, porque no final das contas, e eu tenho experiência nisso, no final das contas, você pede para alguém da família, um amigo, o sobrinho fazer porque é mais baratinho. E depois você tem que chamar a pessoa que sabe para consertar aquilo. Exato. Ou para refazer, às vezes, o estrago que aquilo que foi mal feito causou. Sim. Então, são 2 trabalhos, gente. Sem dúvida. Chama quem sabe, não custa. Tá aqui, claro. Você quer foto profissional de qualidade para o seu negócio, para a sua marca, para o seu produto, contrata um profissional. Tem muitos, não precisa ser só usado, tem profissional pra caramba. Claro. Mas um deles está aqui na nossa frente hoje contando um pouco da sua vida, da sua história nessa multifacetada capacidade artística que ele tem, de tanto ser músico como ser fotógrafo, que é o Eduardo Zavarizi. Zava, quem quiser saber mais de você, redes sociais, você está onde? A turma te encontra em quais canais? Tem o site, eduardozavarizi.com, tem Instagram, Edu Zavarizi, e Facebook, Eduardo Zavarizi, vai procurar. Isso. O Instagram que é o mais comercial, né? Vamos dizer assim. Sim, né? Sem dúvida. O Instagram é o que é mais atualizado, né? O que está mais em dia. E o que fica ali mesmo vendendo o teu serviço e te mostrando como um potencial colaborador. Sim. Vamos falar dessa forma. Cara, queria muito agradecer a tua presença aqui, para a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho, dessas facetas que você tem. Desejar sucesso, né? Obviamente. E o Závida tem uma coisa, se você precisar, ele faz aquele cosplay de super-homem, não é brincadeira. Mas já deve ter te chamaram não? Para fazer Superman, rapaz, esse negócio assim? Essa é novidade. Normalmente a galera me confunde, ou pelo menos me chama, fala que eu sou parecido com o Fábio Porchat. Bem comum. Mas tem uma pinta de super-homem também, né? Pode dizer que já pinta serviço aí. Zava, prazer, obrigado. Valeu por você estar aqui com a gente, sucesso aí. Tamo junto. Tamo junto. Gente, é isso aí. Esse é o nosso Macaé, momento em que a gente bate aquele papo todo especial com gente que tem muito a falar, muita história para contar e muita coisa a oferecer para gente. Eu lembro mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque esse conteúdo vai chegar para mais e mais pessoas. Compartilha este podcast com os amigos, com as amigas, com os parentes, para a gente chegar para muita gente, ficar bastante popular, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer.
O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.